Não gosta de algumas coisas da vida jovem do seu filho, mas precisa educar isso? Coisas que acontecem na juventude, nós mães, pais, não podemos ficar de fora. Não é possível se abster, não estar inserido, não estar junto. Precisa sim educar até mesmo as coisas que a gente não gosta. Não dá para lavar as mãos e largar para lá. Vai ser mais importante ainda estar junto, agarradinho, dar o passo para frente para ir para mais perto, ao contrário do que muitas vezes alguns pais e mães têm vontade de se afastar, deixar para lá, nem pensar nisso. Não, é preciso aproximar. Então não gosta de algumas coisas? Vai ter que educar, principalmente, muito mais as coisas que não gosta. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga, estou nessa missão, nessa empreitada de ajudar o pai e a mãe a estar inserido dentro do mundo jovem do filho, sem perder o foco de sua autoridade, sem perder as rédeas, permanecer em sua hierarquia e se posicionar como autoridade, sim, na vida desse filho que está na fase da juventude, uma fase recheada de situações, conflitos, crises, muitas coisas a serem cuidadas. E é justamente o pai e a mãe que vai ter essa missão desses cuidados, dessa prática. Vamos lá, vamos falar então do que é que esse pai e essa mãe não gosta e tem que educar. Quando o filho entra na fase da juventude, muitas novas coisas começam a surgir. O pai e a mãe não aprenderam ainda a serem pais, mães de filho da juventude. Ainda que você seja mãe ou pai de mais de um filho jovem, você tem a experiência prática de que cada filho é único, cada um tem sua estrutura de personalidade e não dá para educar um do mesmo jeito que educa o outro. E na teoria, nós bem sabemos das transformações, modificações corporais que vão sendo interessantes para essa idade, que vão acontecendo de forma interessante no sentido desse aprendizado do jovem e também no aprendizado de seu pai, de sua mãe, para aprender todas essas modificações, as curiosidades, os interesses. Tem filho jovem que passa por tudo isso de maneira mais amena, mais calmo, tranquilão, mas outros não. Outros têm ali um estupinho, uma fogueira que acende de repente e tudo fica muito à flor da pele, emoções à flor da pele, as curiosidades são mais intensas, mais do que o limite, mais do que o normal muitas vezes. Então você bem sabe que na prática há algumas coisas que acontecem ali que o pai e a mãe muitas vezes não querem nem olhar para aquilo, principalmente quando se fala das curiosidades da sexualidade, dos interesses. O filho sempre vai eleger ou o pai ou a mãe. E se você é a pessoa que foi eleita a conversar sobre determinados assuntos, é com você mesmo que o filho necessita ter todas as informações e os aprendizados. Muitas vezes o jovem, o menino, elege a mãe para perguntar algumas coisas, mostrar algumas coisas da sua transformação sexual e das suas necessidades também, e também nas suas necessidades sexuais, os desejos, os interesses. Tudo isso surge nessa fase. O filho não foi jovem ainda. Tudo isso é normal, é saudável, toda essa transformação, todo esse tipo de crescimento. E o filho vai eleger ou o pai ou a mãe. E às vezes a mãe, por exemplo, fica acanhada, fica constrangida, não sabe o que falar, não sabe de que maneira vai então enfrentar determinados assuntos com o filho. Veja, é o filho, é a mesma pessoa que outro dia era uma criança, apenas esticou, cresceu, mas é o mesmo filho. É o filho em que essa mãe tem permissão, tem direito de ter uma intimidade com o filho em certos assuntos. Claro que sim. E se não sabe o que falar, não sabe como explicar, diga ao filho: olha, vou procurar uma forma melhor de conversarmos, de eu lhe explicar sobre isso, aguarde. Assim que eu tiver a informação eu trago para você. Mas isso deve ser feito de 24 a 48 horas no máximo.
rapidamente, porque o filho está curioso, ele precisa de respostas. E se você não der as respostas, ele vai buscar em outro lugar. Quando eu digo que jovem, adolescente é curioso, tem vários interesses, é nessa medida. Ele não vai esperar uma semana, um mês inteiro para essa mãe se organizar, conseguir falar sobre sexo, por exemplo, com o filho. O filho de hoje para amanhã ele quer saber. Se de 24 para 48 horas você não traz as respostas, o seu filho já vai procurar respostas com outras pessoas e a internet está aí. Muitas coisas para ele mesmo saber a resposta. Mas o filho elege o pai ou a mãe por confiança, por aquele colo de saber como essa pessoa tem segurança, essa pessoa eu posso confiar. Você tem algo de especial que o filho percebe e por isso lhe elege como a pessoa mais importante para dar as respostas que ele precisa. Então, mãe, pai, não se assuste quando seu filho lhe fizer certas indagações que lhe deixam aí de cabelo em pé, com vergonha. Não tem nada, nenhum motivo para ter vergonha em qualquer tipo de assunto que o filho lhe traga. Todas as áreas da vida, todas, são áreas importantes. Vida da sexualidade, vida amorosa, as transformações corporais, os relacionamentos com os amigos, escolares, a parte intelectual, com amigos, vizinhos, com familiares, o servir, se direcionar a fazer o bem para outros, a vida espiritual principalmente. Há uma série de dúvidas nessa fase da idade e é necessário, diante dos seus princípios, seus valores, ir norteando, explicando, direcionando esse filho, e o filho vai eleger ou o pai ou a mãe. Há muitas outras áreas, mas algumas áreas da vida trazem constrangimentos para um pai ou uma mãe que teve uma educação onde havia tabus, havia a situação de censuras, a moral ela era muito mais difícil, né, de ser enfrentada, na questão do que era errado, certo, pode, não pode, será que isso é lenda, será que isso é tabu, será que isso é verdade, será que isso é mentira, o que é bom, o que é possível na questão dos prazeres corporais, ou às vezes em questão de relacionamentos mesmo, ou às vezes em assuntos tão simples que às vezes um pai e uma mãe complica por ficar constrangido, ou constrangido porque tem vergonha, tem um pudor, ou constrangido por não ter respostas para esse filho. Mas veja, mãe e pai não é Deus e não há como saber de um tudo. Não tem como ter todas as respostas na ponta da língua. Não. Nem mesmo o professor tem todas as respostas na ponta da língua. Mas é possível você escutar o filho até o fim, entender a dor, a necessidade dele, a curiosidade dele, as vontades dele, validar esse sentimento, falar para o filho o que você vê, o que você está percebendo desse assunto na vida do filho, quais são as coisas que você já vinha observando, já tinha notado. Coloque isso em pauta ali para o filho, fale para ele. Isso também vai dar maior nível de segurança em perceber assim, nossa, meu pai e minha mãe já tinham percebido isso em mim, olha, eles já tinham notado, olha só que interessante, eles já estavam preocupados com esse mesmo assunto que eu estou trazendo aqui agora, que legal, né? Meu pai e minha mãe estão sempre de olho em mim, me protegendo, cuidando, zelando para a minha saúde, para meu bem-estar, para o meu bom crescimento. O filho precisa sentir isso, e quando ele elege o pai ou a mãe para falar em qualquer área da sua vida, sobre qualquer assunto, pois não, filho, pode perguntar o que você quer saber. Nossa, que interessante, então você já começou a perceber tal coisa, de tal área da vida que seja? É muito importante isso. Olha, filho, eu não sei a resposta agora, mas por favor, aguarde um pouco, vou conversar com seu pai, principalmente em questões da sexualidade masculina, ou no inverso, se a menina pergunta para o pai algumas coisas, olha, eu vou conversar com a sua mãe e depois eu trago a resposta para você. Não é falar, vai falar com a sua mãe, vai falar com seu pai, não.
Você já foi o eleito. Então, você não gosta de algumas coisas. Por que não gosta? Porque não sabe falar, porque não sabe responder, ou porque tem medo, ou porque fica com vergonha, constrangido. Você não gosta de algumas coisas, mas precisa educar isso tudo. Tudo do filho precisa ser lapidado, precisa ser educado. Então, você precisa estar aberto para receber tudo e qualquer coisa do filho. O filho quer falar sobre drogas. Não, esse assunto não entra na minha casa. Sobre drogas não conversamos. Sobre homossexualidade não falamos. Sobre prostituição não falamos. Bom, se não falamos dentro de casa, então o filho vai falar com quem? Com quem está lá fora, com quem está na internet, com outras pessoas que não vão trazer os princípios e os valores que são da família, que são os melhores para a vida desse filho. Quando me pergunto, Rosana, qual é o melhor valor, qual é o melhor princípio para a vida de um filho? São os que a família acredita, que geram resultados bons resultados, vida mais saudável. Cada família tem seus princípios e seus valores, e é essa composição dos princípios e dos valores que devem reger, direcionar a vida desse filho. Muitas vezes, os princípios e valores de uma família não são iguais para a outra. O que precisa ser olhado é quais são as consequências boas, positivas e saudáveis que esses princípios, esses valores oferecem para a vida do filho jovem. Então, principalmente na vida espiritual. Falar de vida espiritual é complicado na minha casa. Meu filho não gosta de ouvir. O filho não gosta de ouvir, mas se ele tiver exemplos do pai, da mãe, fazendo algumas coisas, sabe? Mostrando ao filho certos referenciais nas ações do servir, por exemplo, quando ajuda alguém, quando organiza a participação numa entidade, por exemplo, para favorecer o próximo, quando ajuda um ente querido que está com uma situação de saúde ou financeira com dificuldades, ou na vida espiritual, quando vai a uma igreja ou tem suas ações, suas atitudes, né? Ali com a vida espiritual, e faz uma oração e o filho vê, lê a Bíblia e o filho vê, respeita a religião, a espiritualidade de outras pessoas também, o filho vê. O filho na fase da juventude, ele acredita mais no que ele vê, nas ações, porque ele é muito mais atuante do que nas coisas que seu pai e sua mãe falam. De nada vai adiantar querer direcionar uma vida espiritual para o filho se o pai e a mãe não praticam. De nada adianta pedir para o filho ser organizado se o pai e a mãe não têm uma casa, não se organizam. De nada vai adiantar dizer ao filho cuidar bem de um dinheiro, ser econômico, que cada coisa tem seu lugar, sua hora, na questão das aquisições financeiras, e de repente o filho vê que a mãe e o pai agem com desperdícios, compra sem planejamento, sem economias nesse lar, não é? Fala-se tanto do filho dialogar com o pai e a mãe, mas a mãe e o pai muitas vezes não têm um diálogo adequado, ou com a avó ou com algum outro familiar, não tem como ter diálogo, não tem conversa, não tem um bom papo, sempre sai faísca, sempre é briga, sempre é uma confusão. Tem jovens que não suportam o clima de sua casa e vão ficar às escondidas, porque percebe que naquilo que está sendo feito não está congruente, ou seja, organizado, adequado, coerente também com aquilo que se fala, né? O que se faz não é o que se fala. Então, é muito importante entender que vamos ter sim que cuidar de muitas coisas a respeito do filho, porque temos que também organizar nossa própria vida. Não quero ser organizado, mas eu vou ter que educar o meu filho, vou ter que organizar a minha casa. Não quero falar com o meu filho que está na pré-adolescência, que não está querendo tomar banho, escovar o dente várias vezes, isso dá trabalho, coisa chata. Vai ter que educar isso através do seu asseio, de você estar mais bem perfumado, mais limpo, roupas mais organizadas, mostrar na prática isso para o filho. Eu não quero manter comida na hora certa, nessa organização da cozinha.
E aí reclama do filho que quer comer fora de hora, deixar os pratos fora do lugar. E a mãe e o pai também não agem da maneira adequada. Como é que eu posso projetar no filho algo que não estou fazendo? O filho tem que ver em mim a prática, a referência. Então, às vezes, a mãe e o pai não gostam de algumas coisas no filho, mas vai ter que educar isso. E para educar o filho, vai ter que automaticamente fazer arrumações em si mesmo. Muitas vezes em fase escolar, nas dificuldades das leituras, o pai e a mãe direcionam tanto esse filho a fazer leituras, outras leituras extras da escola, mas é um pai e uma mãe que não pega uma revista, um jornal, não lê nem mesmo a Bíblia, não faz nenhum tipo de leitura. Qual é o exemplo dado a esse filho? Esse filho verá que ler, fazer esse acompanhamento aí de ter mais informações, não é bem assim não. Ele vai fazer só o beabá, só aquilo que é obrigatório da escola e não vai ter vontade de fazer outras coisas. Então, aquilo que a gente não gosta do nosso filho, muito provavelmente tem em nós e nós vamos fazer primeiro em nós, para que a gente, como mãe, como pai, seja mesmo aquele diamante lapidado. Então, a gente se autolapida para lapidar o filho. O filho enxerga em nós um diamante. E aí nós lapidamos esse filho que está naquela grosseirinha ainda de pedrinha bruta, e a gente vai lapidar para esse filho ficar melhor nos seus resultados, nas questões aí todas as questões de sua fase aí de adolescência. Então é muito necessário entender vários pontos. O filho tem muitas coisas a serem educadas, muitas, em todas as áreas de sua vida. Mãe e pai se autocorrigem para corrigir seus filhos. Quando a mãe ou o pai é eleito a dar as devidas informações e respostas para o filho, entenda, não é necessário saber de tudo, mas é importante trazer a resposta adequada. Vá se informar da maneira melhor de trazer a resposta para o filho. Esse filho se acalma, esse filho se aproxima de seu pai e de sua mãe, e a resposta é uma transformação, uma vida jovem mais bem estruturada, com o norte, o direcionamento dos princípios e dos valores dessa família. Então eu comecei dizendo aqui, não gosta das coisas do seu filho, mas precisa educar sim. E eu disse aqui de algumas coisas nem tão pesadas, mas às vezes o filho começa com comportamentos muito ruins, comportamentos que a gente tem vontade de deixar para lá, não ficar ouvindo, não ficar vendo, porque já falei, já fiz e não tem jeito. Mas a gente precisa olhar sim, porque tem jeito sim. Se você olhar com atenção o que você vê, o que você sente, o que você percebe do seu filho, você começa a extrair informações e direciona um lapidar, um formato de educação adequado para o seu filho. Esse referencial, esse norte de vida é necessário ser encontrado com o pai e a mãe, ou seus substitutos, como eu sempre falo, né? Os substitutos muitas vezes são os avós, são tios que na falta do pai e da mãe acabam substituindo para reger a educação desse jovem. Eu digo falta no sentido de um pai ou mãe falecido, ou que mora fora, ou em caso de pais separados, que às vezes uma avó, um familiar entra para dar um suporte, não é? Ou em situações de jornadas muito longas de trabalho e que alguém precisa dar um suporte, mas tudo isso tem que ser feito em forma de combinados com a mãe, com o pai, qual é o formato de educação melhor para esse filho, qual é a direção esperada, tudo isso tem que ser conversado. Tudo isso tem que ser educado. Então a gente não gosta de algumas coisas, mas precisamos educar. Nós não vamos esperar o filho ter 17, 18, 20 anos para que um dia retorne para nós querendo ter intimidade e ser próximo de nós. Há filhos na fase da juventude que não encontram o seu suporte necessário no pai e nem na mãe e vai procurar isso em outras pessoas. E quando vê, essa juventude já passou, já acabou, e esse pai e essa mãe quer que o filho seja íntimo deles,
quer que o filho lembre de datas comemorativas, que o filho celebre suas conquistas com esse pai, com essa mãe, mas já foi plantado ali a falta da intimidade, a falta da aproximação e da relação de confiança. E esse filho provavelmente buscou em outros referenciais, que não foi no pai e na mãe. E esse pai e essa mãe acabam sofrendo, ficando até deprimidos, porque meu filho, minha filha não liga para mim, não telefona, não manda mensagem. É aquele filho que não fala de suas conquistas, de suas coisas gostosas que vão acontecendo ao longo de sua vida, não trazem isso como primeira mão para seu pai e sua mãe, não celebram com o pai e a mãe, celebram com outras pessoas. E esse pai e essa mãe ficam entristecidos querendo algo com o filho que eles não plantaram durante a juventude. É difícil isso, porque esse pai e essa mãe não são referenciais. Não são as pessoas mais caras, mais nobres, são só os pais e ponto. Isso é muito triste. Então, há coisas durante a fase da juventude, da adolescência, que o pai e a mãe não gostam, mas precisa educar, precisa plantar, precisa regar esse plantio de boas ações, de bons direcionamentos. Isso é fundamental, porque o filho na fase adulta terá prazer com esse pai e essa mãe. De outro modo, ele vai buscar sua vida adulta numa rota, numa direção que não é a mesma direção onde estão os seus pais. E lá na frente não adianta mais chorar pelo leite derramado, ou melhor, não adianta mais chorar pelo plantio que não teve a colheita desejada. Então, para que isso não aconteça lá no futuro, vamos lapidar o que precisa ser lapidado agora, vamos encarar, vamos enfrentar, porque esse filho é um grande tesouro, ele é o diamante da casa. E o pai e a mãe são os diamantes de maior força, de melhor reverência, melhor influência para a vida do filho. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe que conhece, que já respira os princípios e os valores que devem estar pertencentes à vida desse filho. Outras pessoas não sabem desses valores e desses princípios. Então, o pai e a mãe são sim melhor referencial, melhor influência. É uma linhagem. Filho é herdeiro. Herdeiro do quê desse pai e dessa mãe? Qual o legado que deixa para esse filho? O legado são os princípios e os valores, essa vida direcionada, estruturada, saudável, equilibrada. Um filho que sabe ter enfrentamentos de sua vida lá na fase adulta, porque justamente o pai e a mãe enfrentou, educou aquilo que não gostava no filho, mas enfrentou e lapidou. E isso será revertido com grande alegria nos bons resultados futuros para a vida desse filho e para a relação amorosa que vai sempre existir do filho e sua constituição de família para com o seu pai e sua mãe, que serão honrados por esse filho. Então, pai e mãe, diamantes, vamos lapidar da forma certa, enfrente e eduque, até mesmo as coisas que você não goste. Diamante lapida diamante.